Majorité requise pour l'adoption de la motion de censure 288. Pour l'adoption 331. La majorité requise étant atteinte, la première motion de censure est adoptée. Eu sou Hugo Amílcar Correia e este é o P24. Governo derrubado em França, como será o próximo? A crise política instalou-se em França. Michel Barnier foi nomeado primeiro-ministro em setembro e derrubado ontem com a aprovação de uma moção de censura apresentada pelos partidos de esquerda reunidos na Nova Frente Popular, que obteve também os votos do partido de extrema-direita, a União Nacional, ou Rassemblement National em francês. No final de contas, este foi o governo mais efêmero da Quinta República. O que desencadeou a moção de censura foi a intenção do governo de recorrer a um artigo da Constituição que permite forçar a aprovação de uma lei sem o voto favorável no Parlamento. Em causa estava a aprovação da Lei de Financiamento da Segurança Social. Barnier fez cedências de última hora, suspendendo as alterações aos medicamentos reembolsados pelo Estado, que era uma das linhas vermelhas de Marine Le Pen, mas o seu partido manteve-se intransigente. O passo seguinte cabe a Emmanuel Macron. O presidente francês não pode convocar novas eleições legislativas porque as últimas tiveram lugar em junho passado e não é possível realizar novo sufrágio até junho de 2025. Barnier já avisou que não aceita ser reconduzido e o líder socialista Olivier Faure exige um primeiro-ministro de esquerda. A França insubmissa à esquerda e a União Nacional à direita pedem a destituição de Macron. Neste episódio, João Carvalho, cientista político e investigador do ISCTE, analisa as consequências desta crise, o que resta do macronismo e antecipa o que poderá ser um futuro governo em França. Bem-vindo ao P24. O seu dia começa aqui. João Carvalho, bem-vindo a este episódio do P24. A esquerda e a extrema-direita derrubaram ontem o governo francês. Emmanuel Macron tem ao seu dispor alguma solução plausível para evitar aquilo que parece ser uma grande instabilidade política? A Macron tem a liberdade de escolher o próximo primeiro-ministro. De a forma que poderá essa escolha a resolver a crise política em que está mergulhada a França, há uma questão para $1 milhão. À partida, se vermos o que se passou hoje na Assembleia Nacional Francesa, qualquer solução que passe pelo apoio do Rassemblement National está sujeita a ser censurada pelo partido liderado por Marine. Por outro lado, existe sempre a solução de Macron passar a responsabilidade da formação do governo e da sua durabilidade para o partido vencedor das eleições legislativas antecipadas de 2024, que foi a Nova Frente Popular de esquerda, e dessa forma passar o ónus da responsabilidade para a esquerda, sendo que sabemos que a esquerda não tem maioria absoluta, tem apenas uma maioria relativa e que precisa de criar coligações no Parlamento com outras bancadas parlamentares para aprovar o orçamento ou mesmo para evitar ser demitida por uma moção de censura. Os socialistas queixam-se que Barnier só quis dialogar com Marine Le Pen e apelaram a Macron que nomeasse um primeiro-ministro de esquerda, o que o presidente da República Francesa recusou em junho, quando a Nova Frente Popular avançou com o seu candidato. Acha possível que Macron possa fazer esse recuo e se arrependa e dê a mão à palmatória, digamos? Duvido, existe sempre a possibilidade, e hoje em dia na política já assistimos a eventos altamente improváveis relativamente ao passado. Mas um volte-face desses eu duvido, porque o presidente Macron, como disse, ainda indicou, desde junho, que sempre deu indicações de preferir nomear um governo de centro-direita com o apoio da extrema-direita, a nomear um governo de centro-esquerda, a coligação vencedora, por diferentes motivos. Primeiro, existe uma animosidade, a política francesa está dominada pela animosidade pessoal entre as principais figuras políticas, portanto existe uma grande animosidade pessoal. Segundo, porque Macron não pretende que seja desmontado o seu legado de 7 anos no poder, ou seja, 5 anos em que teve maioria, dispôs de maioria absoluta a sua coligação, e durante 2 anos dispôs de maioria relativa. Portanto, sabemos à partida que grande parte das políticas, das medidas propostas pelo Rassemblement Nacional, mas em grande parte pela coligação de esquerda, será o quê? Suprimir a reforma das reformas, recuar com o aumento da idade da reforma, aumentar os salários mínimos. Essas medidas constituem para Macron uma afronta, aumentar os impostos sobre as empresas, constituem uma afronta
ao legado de Macron. Portanto, Macron não pretende desmontar o seu legado. E, por fim, parece-me que as próprias afirmações de Macron ao longo da campanha legislativa demonstraram que o Macron, em termos de valores, estava mais próximo da direita do que da esquerda, em termos de valores culturais. Ainda agora, recentemente, foi recebido e condecorado um cantor francês, com o qual os grupos feministas franceses criticavam porque as suas canções normalizavam a violação de mulheres nos territórios da Argélia. Portanto, este tipo de atitudes revela o quê? Revela-me que Macron estará sempre mais inclinado para nomear à direita do que à esquerda. Portanto, cabe ao Presidente, no regime presidencialista francês, a nomeação do novo Primeiro-Ministro. De resto, não pode também convocar eleições legislativas até junho do próximo ano. Mas na ausência de uma maioria, a longevidade do governo será sempre uma incógnita, porque vai estar refém dos votos da Marine Le Pen. Portanto, entre Le Pen e a nova Frente Popular, em princípio, Macron irá preferir Le Pen. Desse ponto de vista, como é que poderá ser o próximo governo de França? Eu penso que se poderá vir, embora não tenha nenhuma... Lá existem várias possibilidades. Uma delas é formar um governo tecnocrático, suprapartidário, mas que estará sempre dependente de ter apoio da Assembleia. Portanto, tem que ter sempre apoio de algumas das bancadas parlamentares e é não suficiente para apoiar. O próximo governo, se não for um governo tecnocrático, eu creio que será um governo ainda mais à direita que o governo de Barnier. Será um governo que creio que não chegará ao ponto de convidar a Rassemblement National para formar governo. Isso seria a normalização absoluta da Rassemblement National da política francesa e o fim por completo da barreira republicana que existe até agora, com mais intensidade ou com menos intensidade, mas foi essa barreira republicana que evitou em grande parte uma maioria relativa da Rassemblement National na segunda volta. Lembremos, na primeira volta a Rassemblement National já foi o partido principal votado. Na segunda volta é que a Rassemblement National não consegue expandir a sua votação. Portanto, o que eu espero será um primeiro-ministro que seja muito próximo das ideias da Rassemblement National, que, de certa forma, está sempre sujeito ao veto de Marine. Existe um facto que é que o macronismo tornou-se um fardo político na medida em que tem uma forte impopularidade. Para Marine apoiar um governo que dê continuidade às políticas de Macron, por um lado, pode aumentar a imagem de responsabilidade governativa de Marine, que mete a responsabilidade nacional, o interesse nacional em cima do interesse partidário, mas por outro, existem os custos políticos de apoiar um projeto que está em franco declínio eleitoral e quais serão os benefícios que Marine poderá tirar. Portanto, creio que a longevidade só poderia ser assegurada através, talvez, da cooptação da Rassemblement National para o governo, mas dessa forma também não poderia haver continuidade das políticas de Macron, porque Marine não pode ficar associada a uma muleta, na Rassemblement National, a uma muleta de um projeto político que foi derrotado nas urnas. Mas aí há duas implicações. Por um lado, o processo judicial contra Marine Le Pen, que pode ter consequências políticas, e por outro lado, o horizonte das presidenciais em 2027. Portanto, o cenário também não é o ideal para Marine Le Pen. Não. Aliás, se hoje em dia o governo está refém de Marine Le Pen e das vontades da Rassemblement National, Marine Le Pen encontra-se numa situação delicada e está refém de uma decisão judicial que será pronunciada a 31 de março e que representa o culminar do processo sobre as despesas parlamentares no Parlamento Europeu e a apropriação de fundos e o uso indevido de fundos que eram para ser usados pelo grupo parlamentar em Bruxelas, mas que terão sido revertidos para a Reunião Nacional. Mas o que implica este processo é que Marine pode ser imputável e pode ser inelegível, poderá não poder competir eleitoralmente nas presidenciais de 2027. Isto seria a sua morte política por completo. Na medida em que Marine Le Pen já compete nas eleições presidenciais desde 2012, e que, portanto, será a sua última oportunidade, provavelmente, de conseguir ganhar a presidência francesa. Se for inibida judicialmente de participar, fica numa posição, como ela própria reconhece, de se tornar um cadáver político, que poderá ser facilmente aproveitado por outros membros do seu próprio partido, como o Juan Baerdela, para se projetarem eles como candidatos. Portanto,
neste momento, esse próprio processo judicial que dá poucos incentivos a Marine para estar agora a sustentar um governo de Macron, para quem a Rassemblement Nacional não existe uma grande distinção entre o poder judicial e o poder político. Dizem que existe uma grande forte influência do poder político sobre o poder judicial e, portanto, irão acatar também responsabilidades pela decisão sobre Marine ao poder político. Bem, provavelmente Macron não estava à espera que fosse este o desenlace das eleições de 7 de julho, que antecipou após a derrota nas eleições europeias. Depois das eleições tivemos uma Assembleia sem maioria, fragmentada, polarizada e com a maior representação de sempre da extrema-direita no Parlamento. De algum modo, podemos dizer também que Macron foi alvo desta moção de censura? Sim, sem dúvida. Como exatamente as eleições legislativas provocadas antecipadamente acabaram-se por tornar um referendo sobre Macron, não é? E basta lembrar que o próprio movimento Renascimento consegue ficar em segundo lugar graças à barreira republicana. Barreira republicana que funcionou de uma forma muito mais efetiva a favor dos candidatos do centro do que a favor dos candidatos de esquerda. Portanto, houve muitos círculos eleitorais onde os candidatos de centro não se reveram nos candidatos de esquerda e não os apoiaram e acabaram por ser derrotados pelo Rassemblement Nacional. De certa forma, era inesperado, poderia ser inesperado, mas seria mais uma vez um referendo sobre a política de Macron. A designação de Barnier também, a própria política de Barnier indica que houve uma série de erros políticos de análise política de Barnier, que pensou que poderia. Primeiro, eu creio que terá sido um erro, segundo o que dizem, ter aceito ser primeiro-ministro sem pôr pré-condições a Macron, aceitando todas as condições ditadas por Macron, coisa que outros candidatos não terão feito e por isso terão sido excluídos, como o candidato de centro-esquerda, Bernard Cazeneuve. Mas parece-me que há um erro político na análise de Barnier ao pensar que poderia conseguir o apoio político de Marine sem cooptar o partido para o governo e que através da negociação iria assegurar incondicionalmente o apoio da Rassemblement Nacional. João, para terminar, com a admissão de Barnier, o que é que resta do macronismo? O macronismo tem exatamente mais um desafio. Para certos macronistas, a marcação das eleições legislativas antecipadas constitui um veneno de ação lenta para o qual Macron não tem tido. Portanto, está numa posição altamente vulnerável de fragilidade. Fragilidade essa que se vai aumentar quanto mais tempo demorar para designar e nomear um primeiro-ministro. Recordemos que ele demorou 2 meses para nomear um primeiro-ministro, que é o segundo primeiro-ministro a ser demitido pela Assembleia, o primeiro em 60 anos, e o primeiro-ministro com maior durabilidade, cujo mandato mais curto. Portanto, quanto mais tempo agora Macron demorar a nomear o presidente, mais frágil ficará a sua posição. Portanto, o que sobrará de Macron, veremos. A taxa de popularidade é muito baixa e eu suspeito que Macron poderá se tornar um faro político para os futuros candidatos do centro, que poderão contestar as eleições de 2027 e que poderão querer se afastar do lugar de Macron em vez de se associarem. Portanto, eu penso que é o virar de página do macronismo. Hoje esta votação marca um virar de página do macronismo na política francesa. João Carvalho, muito obrigado por ter participado neste episódio do P24. I don't know where I am, and I don't care. Kim Deal, ex-baixista dos Pixies ou vocalista das Breeders, como preferir, estreou-se a solo aos 63 anos. Apesar de enfeitada com cordas e sopros, com eletrónica e guitarras saturadas, é possível que nunca tenhamos visto e escutado Kim Deal tão desprotegida e frágil. E essa é uma visão muito bela, escreve no Público Gonçalo Frota, na crítica a este disco. Kim Deal despeja as suas inseguranças e enche de pensamentos sobre a finitude as suas canções de Nobody Loves You More. Saiba mais em cultura.y.pt. Obrigado por ouvir o P24. Voltamos amanhã. O público fica no ouvido. Perfect hosts.